Não é brinquedo não, meus irmãos. O Brasil foi oferecido às forças das trevas nessa COP30. Não é exagero falar isso, tanto é que a dica do nosso irmão João Neto, um abraço forte para ele, dica também da Celine, Vinícius e outros de vocês que mandaram, tá certo? Saiu até mesmo na própria Veja, devido à repercussão. Eles tentam mascarar, porque se tem uma coisa que os servos de Satanás fizeram muito bem, foi disfarçar o culto às entidades das trevas, chamando de arte, chamando de inovador, desafiador e por aí vai. Olhando para essa imagem, a gente vai conseguir desmascarar facilmente a narrativa da grande mídia. Porque essa matéria, meus irmãos, não é para simplesmente relatar a indignação que, obviamente, os brasileiros tiveram ao ver essa imagem aqui, sendo que somos de maioria cristã, e recebemos isso de um país que ceifa a vida de cristãos, persegue cristãos. Donald Trump, inclusive, já falou que isso precisa parar ou vai acabar fazendo sanções por causa disso. A China não está de brincadeira, tem caçado muitos cristãos, proibido, criminalizado, prendido e alguns, como você sabe, até mesmo partindo dessa para uma melhor. A matéria da Veja diz o seguinte: a revolta de evangélicos contra presente da China ao Brasil na COP30. Escultura do espírito guardião Dragão Onça é assinada pela artista chinesa Hong Jian. Uma matéria 19 de novembro de 2025. Eu vou passar exatamente o que é que eles falaram, tá certo? Porque sempre a mídia fez esse papel. Se hoje ninguém respeita mais o casamento, se não vale a pena mais casar, principalmente no Brasil, não há respeito entre as partes, não há dedicação. Se hoje você tem que ficar com as duas mãos na cabeça quando o seu filho vai para a escola, porque sabe-se lá Deus o que vão ensinar a ele, tudo isso é graças às narrativas que a mídia monta. Como isso aqui, ó. O que foi feito, meus irmãos? Vocês sabem que eu tenho uma vasta experiência nesse assunto. Tem o nosso velho diário que eu escrevi depois de muita investigação, depois de muita pesquisa, com experiências inclusive pessoais. Não é à toa que eu não chamo de livro, chamo de diário. Então tudo isso eu posso falar para vocês com autoridade no assunto, que se trata assim de um culto a Satanás. Veja, mas antes de você ouvir a minha explicação, eu dou a vantagem da mídia explicar do jeito dela. Eles escreveram exatamente assim: um presente entregue pela China ao Brasil durante a COP30 tem chamado a atenção nas redes sociais, inclusive em páginas religiosas no Instagram. A obra denominada Espírito Guardião Dragão Onça, criação da artista chinesa Hong Jin, foi apresentada em uma cerimônia pública na área da Free Zone Cultural Action, Praça da Bandeira, na tarde do domingo, dia 16/11/2025, como símbolo de proteção da floresta tropical. O dragão, símbolo forte da cultura chinesa, representando sorte, riqueza e nascimento do novo, está retratado na escultura junto com a onça, animal com forte simbolismo em meio à Amazônia. Essa junção caracteriza a cooperação dos dois países na agenda climática global. Porém, a obra assinada por Wang Jian, embaixadora da arte olímpica do Comitê Olímpico Internacional, tem sofrido críticas nas redes sociais. Nos comentários de vídeos que apresentam a obra, alguns religiosos têm repreendido a imagem. O Brasil é do Senhor Jesus, escreveu um internauta. Pode levar de volta, obrigado, disse outro. Está repreendido em nome de Jesus Cristo, escreveu um terceiro com mais de 2.000 curtidas. E aqui, por incrível que pareça, encerra a matéria. Por quê? Porque dessa vez, meus irmãos, meu trabalho está muito fácil, está muito na cara. Qualquer um que vê isso sabe que não se trata de dragão, de onça, de nada. Isso aqui se trata de um demônio. Um demônio com todas as suas características típicas. Para deixar claro que isso aqui não se trata de dragão, onça, coisa nenhuma, primeiro vamos desmontar a narrativa da mídia sobre dragão. O dragão chinês, meus irmãos, né, já que veio da China, o dragão chinês, a versão mais comum, tem milhares de versões, mas a mais comum é essa aqui, a típica, né, que inclusive o governo usa, é esse dragão aqui, ó. Você pode observar que ele não tem um corpo de homem, né? Ele é sempre retratado no estilo de uma cobra, né? Porque isso tem a ver com o que é relatado nas Sagradas Escrituras, que eu nem vou misturar aqui, é só uma análise mesmo fria. Esse é o dragão chinês. Existem outras versões desses dragões também, que é aquele dragão mais conhecido em jogos, né, medievais, lendas que envolvem princesas, ouro em cavernas e etc. Que é esse outro dragão aqui, ó. Tá vendo? Você também observa que ele é meio cobra, meio dinossauro, né?
Acredito que esse é um pouco mais realista, porque talvez o que os antigos falavam que, enfrentamos um dragão, e não tem como você simplesmente dizer que o dragão é uma bobagem, né? É uma coisa de criança, coisa de quem gosta de RPG e etc. Não tem como você dizer isso, porque diversas cidades, principalmente na Europa, elas têm o nome que têm, dedicada a feitos como eliminar um dragão. Alexandre o Grande, inclusive, fala que teve no seu exército várias lutas com os dragões. Engraçado que essas partes da história, eles simplesmente dizem que era bobagem, era um cara inventando ali. Ora, mas os caras receberam títulos, né? Receberam honrarias, receberam muito dinheiro, inclusive, né? Tiveram cidades inteiras dedicadas a homenagear o seu nome pela eternidade por esse feito, né? Por ter eliminado o tal dragão. Mesmo assim, hoje é tratado, né? Porque é para tratar assim, como algo fictício, algo que nunca existiu e não passava de uma lenda, né? E aí, quando você começa a pesquisar um pouco a fundo, você entende que esses tais dragões podem ser o que nós conhecemos hoje como dinossauro, né? Que é um termo moderno, foi criado há pouco. Não existia há 300 anos atrás o termo dinossauros, isso é uma coisa nova. Então, o que antes era chamado de dragão passou a ser chamado de dinossauro. É o que a própria história nos mostra. E aí, quem não conhece os assuntos dos donos do mundo, né? Ainda quem não entende que o mundo é uma mentira, pergunta, mas qual é o sentido de fazer isso? Por que fazer isso? É muito simples, meus irmãos. Se o dragão existiu há pouco tempo, na idade medieval, por exemplo, né? Se os cavaleiros de fato enfrentaram dragões e esses dragões eram dinossauros, a história como é contada, a história do mundo, que a Terra tem milhares de anos, ela seria uma furada. Então, mesmo com documentos, mesmo com títulos concedidos, mesmo com fortunas pagas, mesmo com cidades homenageando esses feitos dos cavaleiros medievais de destruir, de enfrentar, eliminar um dragão, é colocado como fantasia. Mentiras que os antigos contavam, nada mais que isso. Mesmo muitos desses países, já fiz vídeo aqui, se você procurar aí o mito do dragão, você vai encontrar aí vários vídeos no nosso canal sobre o tema, né? E nós mostramos nesse vídeo, inclusive, cidades que tem até hoje, né? Os lugares que supostamente esses dragões atacaram ou onde foi derrotado. Mesmo assim, tudo isso é visto como fantasia, apesar de tudo, como eu já disse, é visto como fantasia. Por quê? Porque hoje tem uma lei, uma ordem no mundo. E qualquer coisa que vá contra as narrativas que são criadas, narrativas estas que forçam você se sentir vazio. Ora, se você é obra do acaso, se somos só apenas uma poeira no universo, por que você guarda tantos preceitos? Por que você não prostitui? Por que você não se entrega de vez ao mundo? Por que você ainda continua resistindo, tenta guardar conceitos de moral, de honra, de bons costumes? É isso. É esse o ponto, meus irmãos. É muito mais sombrio do que se imagina. Se você entrar na narrativa deles, começar a ver o mundo como eles ensinam, e dizem inclusive que isso é ciência pura, por que você vai se aborrecer com uma estátua que homenageia o demônio? Isso é chato para eles. Faz com que eles tenham que criar narrativas, explicações, passarem vergonhas como nessa matéria aqui da Veja, né? Com 4 linhas. Porque não tem o que falar. Você viu aí nas imagens o dragão, e olhando para essa imagem, essa estátua da COP30 da tal artista chinesa, você vê que não tem nada a ver com o dragão. Os braços dessa figura andrógina, você vê que as imagens desses demônios como Baphomet é sempre assim. Ele tem braços humanos. O dragão não tem braços humanos. Ele tem garras. Não tem dedos como essa escultura. Muito menos, como nós bem sabemos, nós brasileiros, né, que temos uma riqueza, uma variedade muito grande de animais, como a onça, por exemplo. Sabemos que a onça também não tem esse tipo de mão. Ela também tem sua pata, né? Com garras poderosas. Então, tanto o dragão como a onça não tem esses braços, nem tampouco as mãos com dedos. Então, essa história de que isso aqui não é uma figura que junta aí um dragão e uma onça, ou essa artista é muito ruim, né? Um artista muito medíocre, ou a mídia que está tentando passar pano. O braço como um todo e suas mãos e dedos deixa claro que é uma figura humanizada, andrógina. O outro ponto também que desmascara qualquer tentativa, né, de não, mas é porque ela colocou assim para fazer mais bonito. Não tem lógica, né? Só com um dragão aí a gente já desmascarou. Quando você olha o próprio rosto também da criatura, você vê que ela tem um pescoço também humano.
E a onça tem chifres. São chifres mesmo, né? Chifres muito parecidos com o que é descrito em Demônios. E ele agarra o mundo, né? Você vê que esse mundo que eles colocam ali, ele tem vários pássaros em cima que na verdade parecem pombas, né? A pomba sempre simbolizou o Espírito Santo. E quando eles colocam assim, meus nobres e queridos irmãos, significa que eles estão tomando o mundo. E realmente é o que tem acontecido. Com as narrativas que eles criam dentro de eventos como esse, como a COP30, leis são estabelecidas no mundo inteiro. Coisas que você tem, coisas que você faz podem ser proibidas, podem ser taxadas a partir do que eles falam. Então, claramente essa imagem aqui, o mundo está na mão do maligno. É isso que essa imagem realmente representa. É uma afronta a Deus. Vejam que eles têm trabalhado muito em trazer esse tipo de coisa para o Brasil, e não é de hoje. Quando você pega os shows, né, de artistas internacionais que vêm aqui para o Brasil, as bruxas modernas como a Madonna, você vê que eles consagraram, eles fizeram rituais em cima do palco. E o resultado disso é o quê? Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro agora. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. É muito sangue, é muita destruição, é muita miséria que tem acontecido. Porque os caras estão literalmente consagrando a nossa terra, abençoada por Deus, a Satanás. Então é isso que você está vendo com essas obras aqui. Isso aqui deveria ser devolvido imediatamente. A China que fique com isso para lá. Mas isso aqui não só não será devolvido, como os caras adoram. Tá? Vão guardar isso com todo carinho, com toda segurança. Tá? Porque no fundo o que rola lá por trás é a adoração a esses monumentos. E isso não é uma coisa nova não, meus irmãos. Isso vem desde que a humanidade existe. Esses seres andrógenos, eles são adorados desde tempos imemoráveis. No nosso velho diário tem vários artigos explicando sobre os demônios, como eles agem na nossa vida. Mas eu vou destacar esse trecho aqui, ó, que você pode ver, que é retirado da novela Olho no Olho, da Globo. E o personagem, né, que tinha superpoderes, para quem é mais novo, é como se fosse uma novela muito parecida com Os Mutantes, tá certo? Só que ela denunciava, pelo menos no começo, ela denunciava que Brasília está na mão do demônio. A maioria dos políticos poderosos tem pacto e por isso é que vivem blindados, tá certo? E os poderes que ele tinha para ceifar vidas, fazer mal, causar destruição e desgraça na vida das pessoas, vinha de uma estatueta, uma cabeça de serpente. Tem várias explicações aqui, inclusive o padre na novela, ele começa a pesquisar e descobre que aquilo de fato é a imagem do demônio, uma das suas formas de se apresentar, né? Seria a cabeça da serpente, como ele se apresentou no Jardim do Éden para Eva, né? Fazendo o ser humano cair em pecado. E aí, pra gente avançando um pouquinho no tempo, né? Você chega em Street Fighter Victory. Quem assistiu também o anime, que era transmitido pelo SBT, deve lembrar do Bison, né? Reforçando seus poderes ou aumentando seus poderes com uma cabeça de águia, né? Também tinha uma cabeça de águia que ficava ali aumentando os poderes de Bison. Dava o poder, inclusive, dele controlar as mentes através da tecnologia, como o Cyberchip que ele colocou no Ryu, né? Avançando um pouco mais, a gente vê também na novela Olho no Olho, ele unindo também a tecnologia, né? O servo de Satanás faz a mesma coisa. Ele usa com a tecnologia para ampliar esses poderes e fazer mal diretamente, localizar as pessoas, saber o que elas fazem, onde estão, unindo tecnologia e magia, que eu acho que inclusive foi assim que as pirâmides foram construídas, tá certo? Aqui você também vê, né, um monumento antigo de várias tribos, né, como sumérios, arcádias, assírias e babilônicos, né, que consideravam a imagem de Deus. Você vê também uma fusão aqui com vários animais, né, começando ali pela águia, né, e vai descendo, né. Mais um pouco também você vê o que os documentários da Discovery mostrou, por exemplo, do Story, como o astronauta do passado, os Anunnakis também, chamados de Anunnakis, né, que seriam esses seres vindo também do espaço e tal, com cabeça de águia, né, e corpo humano. Aqui, já partindo do satanismo, né, puro, anéis em forma de animais, como está escrito aqui, ó, considerado por satanistas como formas que o demônio usa. Aí você vê aí também a águia, né, você vê a serpente e o próprio demônio, às vezes também como um boi, né, um boi com a cara feroz, também é muito usado, tá certo? E aqui nós vamos mostrando, né, o grifo, o Pazuzu, né, de onde vem tudo isso. E as lendas, meus irmãos. É por isso que eu disse a vocês, não é papo de vendedor. Quem puder adquirir o Velho Diário do Davi, está fazendo uma ótima aquisição e vai literalmente revelar o oculto, vai entender muitas coisas que se passam, inclusive, com você, o que pode estar atrapalhando os teus caminhos hoje, porque Deus não te fez para sofrer. Deus te fez para ser feliz, para aproveitar essa terra. Imagine, meus irmãos, você que é construtor. Deus é o maior construtor.
né? Deus é que fez o universo. Não é à toa que aquela sociedade com G chama ele do grande arquiteto, né? Na verdade é por causa disso, porque Deus é infinita sabedoria, infinita criatividade. Então por isso é que vem esse termo deles. Mas o que é que alguém que cria algo espera? Por exemplo, o cara que está construindo uma casa, o arquiteto que está projetando essa casa, um cara que está desenvolvendo um carro, o que é que ele espera quando finalmente a obra dele, que ele está se dedicando ali, que ele está se esforçando, que ele está usando os seus conhecimentos, está pronto? O que é que ele espera? A pessoa espera, né? O arquiteto espera que aquela casa que ele projetou faça com que as pessoas sejam felizes, que elas vivam muito bem, né? O cara que projetou o carro também, ele quer que o carro dele dure, ele quer que o carro dele traga segurança, traga desempenho, né? Traga estabilidade para quem vai adquirir esse produto, para quem vai usar, usufruir o produto. E você acha que Deus é diferente? Você acha que Deus não espera que todas essas maravilhas que ele criou no mundo não sejam aproveitadas, que a nossa estadia aqui no nosso mundo seja terrível? Óbvio que não, né? Deus não fez o ser humano para isso. O próprio ser humano escolheu isso. A grande verdade é essa. Nem o falecimento existia. É uma opção nossa também, nós escolhemos o pecado. E continuamos escolhendo sempre o Barrabás, né? Ao invés de Cristo. Mas enfim, quando você vê uma estátua como essa da COP30, você vê claramente essas crenças antigas pagãs em plena atuação, porque na verdade eles nunca desapareceram. Isso é passado de pai para filho. E o olho que guia essa galera aparece. Fala com eles como eu estou falando com vocês agora. E o mais perigoso de tudo isso é que nós não precisamos acreditar ou não. É diferente do que Deus faz, por exemplo, que ele bate na sua porta e pergunta: posso entrar? O demônio não, se ele vê uma brecha ali, ele já se emburaca, ele já entra dentro. Você vê um cristão: ô irmão, aceita Cristo, aceita Jesus, vem para a nossa congregação, fala de Deus para ver se você aceita. Mas o diabo ele não precisa disso, você não precisa crer nele para que ele haja na sua vida. Esse é o grande ponto e é isso que a gente explica também no Velho Diário. Então, meus irmãos, você que puder fazer uma forcinha, faça, porque aquilo ali tem muita informação que você não vê por aí. Sinceramente, não tem por aí. Foram anos de pesquisas para chegar a essa conclusão e rastrear essas entidades. Está tudo lá disponível para você. Então, meus irmãos, é orar, né, pedir a Deus que acorde as pessoas, né, que elas comecem a enxergar isso e parem de tratar essas obras satânicas como arte. Não, isso é arte, né? Deixa de ser ignorante, é simplesmente arte. E essas artes vão trazer muita maldição para a nossa nação. Essa é que é a grande verdade. Deveria ter sido repudiada. Enfim, esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido. Se isso aconteceu, deixa aquele likeão, compartilha, mostra para mais pessoas. E não esquece o nosso Velho Diário lá na Hotmart, uma das plataformas mais seguras para esse tipo de transação. Disponível para você em 10 vezes sem juros e na versão física, as duas versões físicas que tem ao seu dispor, colorida ou não colorida, com frete grátis para todo o Brasil. Mais que isso eu realmente não posso fazer. Sem juro e frete grátis. 10 vezes no cartão de crédito. Fiquem com Deus. Link vai estar aí na descrição do vídeo. Se não tiver, também tem outros vídeos. Fiquem todos com Deus. Um abraço e nós seguimos juntos. Fui!